Fala programa, aqui é o Adriano Alves do IlustraCode. Está começando agora mais uma aula do quadro Code For, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada, um jeito diferente de aprendermos programação. E nesta aula nós vamos aprender como que nós trabalhamos com responsividade através do CSS Grid, que é uma das tecnologias do CSS para nós trabalharmos com responsividade, porque sabemos que nós acessamos o site não é somente do desktop, mas em dispositivos móveis, tablets. Então, vários dispositivos com as suas dimensões diferentes e nós temos que fazer com que os sites venham se adaptar em qualquer dispositivo que está sendo acessado. E uma dessas tecnologias é através do CSS Grid. Assim, nós fazemos com que o nosso site venha se adaptar em qualquer dispositivo que está sendo acessado, tá ok? E esta aula estava sendo preparada para o meu curso Code Pro, mas eu decidi trazer aqui para o YouTube ou no Facebook, caso você esteja assistindo através da página, então aproveite bastante esse conteúdo, tá ok? E lembrando que eu sigo uma metodologia, a qual eu chamo de metodologia OSI. O O é de Outside to Inside, onde eu começo com o porquê e o que será ensinado e só depois eu mostro como será criado, ou seja, eu começo com o resultado final e depois eu mostro os detalhes do código, assim fica muito mais fácil você desenvolver sabendo do resultado final. A segunda técnica é o sistema de repetição espaçada, onde nós fazemos com que nós venhamos reter mais todos os códigos que nós estamos aprendendo através do sistema de repetição espaçada. E por fim nós temos o ilustrado, porque todos os meus conteúdos está baseado em ilustração e por isso que chamo de IlustraCode, é o código ilustrado. E claro que nesta aula eu não vou explicar em detalhes como funciona esta metodologia, então por isso que na descrição vou deixar um link com uma aula onde explico em detalhes sobre esta metodologia, tá ok? Então vamos começar com o CSS Grid e o que é o CSS Grid. E nós não podemos confundir Flexbox com CSS Grid. Elas não vieram para substituir uma outra, mas sim são duas tecnologias distintas, mas que juntas trabalham com o objetivo de responsividade, ou seja, fazer o seu site venha se adaptar melhor em cada dispositivo. Enquanto o Flexbox ele trabalha de uma forma mais dimensional, ou seja, na horizontal ou na coluna, agora o CSS Grid trabalha de forma bidimensional, tanto na coluna quanto também na horizontal ao mesmo tempo. Agora talvez alguns devem estar se perguntando, então qual que é melhor trabalhar? Flexbox ou CSS Grid? Os dois são importantes quando você fala de responsividade. Você deve aprender os dois caso você quer ser um desenvolvedor front-end ou tanto back-end e quer trabalhar com front-end também. Então é necessário que você venha trabalhar com as duas tecnologias. Então podemos ver aqui um exemplo que nós trabalhamos com Flexbox, que é dimensional, tanto na horizontal ou na vertical, e o CSS Grid ele é bidimensional. Aparentemente parece que o CSS Grid é um pouquinho mais avançado, mas só que em alguns casos Flexbox ele se dá melhor, em outros casos o CSS Grid trabalha de forma bem melhor, mas só que eu recomendo que você domine as duas tecnologias. Então falando de Flexbox, inclusive eu tenho uma aula, duas aulas, onde explica em detalhes como que nós trabalhamos com Flexbox, que também vou deixar na descrição, e eu recomendo também que você domine o CSS Grid. E quando você domina as duas tecnologias, quando surgir o momento, quando você estiver desenvolvendo o seu site, o seu projeto, você vai entender qual que é o melhor usar, se é o Flexbox ou se é o CSS Grid, tá ok? E um exemplo bastante comum para usar o CSS Grid é criar uma galeria de fotos, e é isso que nós vamos fazer, mas será na próxima aula. Nesta aula nós vamos entender o fundamento do CSS Grid, entender todas as propriedades essenciais para que você possa ter uma noção bem boa de como funciona a estrutura do CSS Grid. E na próxima aula nós vamos colocar tudo em prática, criando uma galeria de fotos e totalmente responsivo, ou seja, quando acessar no computador ou acessar um dispositivo móvel, ele venha se adaptar corretamente, tá ok? Então eu recomendo que você venha trabalhar com as duas tecnologias, tá ok? Então vamos começar aqui na parte de introdução de forma geral de como funciona o CSS Grid. E quando nós falamos de CSS Grid, estamos falando de grade, ou seja, de divisões que nós podemos fazer no nosso layout. Vemos aqui um exemplo de um guarda-roupa e basicamente há várias divisões, onde nós podemos definir como linha
E aqui nesta aula nós vamos chamar de linha imaginária, que serão as divisões que nós podemos fazer e em seguida nós vamos definir a disposição de todos os nossos itens dentro desta divisão. E basicamente nós temos as linhas horizontal e temos as linhas também na vertical, que são linhas imaginárias, tá ok? E já começa da primeira linha do lado esquerdo, seu lado esquerdo, e também da parte de cima, que é o topo, tá ok? Essas são as linhas imaginárias e nós temos outras linhas, a qual nós vamos chamar de row, porque nós trabalhamos com palavras em inglês. Se você não entende inglês, não tem problema, você vai conseguir entender da mesma maneira, mas você deve ter em mente que essas divisões, esse espaço de divisão na horizontal é chamado de row. E temos também o column, que são espaços verticais, tá ok? E agora nós vamos entender as propriedades que nós trabalhamos com o CSS Grid. E temos a estrutura, basicamente nós temos o elemento pai, onde esse elemento pai vai ter alguns elementos filhos, a qual nós definimos nesse elemento pai, que é o container principal, nós colocamos a propriedade display grid. Então, a partir desse momento, todos os elementos filhos que estiver dentro desse elemento pai sofrerão alterações com o CSS Grid, com as propriedades do CSS Grid. Então, temos outra propriedade, Grid Template Rows e o Grid Template Columns, ou seja, nós estamos fazendo a divisão de colunas e também de linhas. Estamos definindo como será a sua grade. E temos também outras propriedades, que é o Grid Row Gap e o Grid Column Gap, ou seja, nós estamos definindo o espaçamento que vai ter entre essas divisões. Ah, mas eu posso trabalhar com margem? Nós podemos também trabalhar com margem. Nós vamos ver uma pequena diferença quando nós usamos as propriedades do CSS Grid, tá ok? E agora nós temos as propriedades para os elementos filhos que estão dentro do container pai. Temos o Grid Row Start e o Grid Row End, que vai definir a sua largura do nosso elemento filho dentro dessa grade. E temos aqui agora para a vertical, que é o Grid Column Start e Grid Column End, que vai definir a sua altura. Não se preocupe por enquanto se você não está entendendo, parece que eu estou falando grego de tantas propriedades, informações, mas eu quero que você entenda o contexto geral. Que nós podemos definir o elemento pai como CSS Grid, podemos fazer as suas divisões, que vai formar uma grade realmente, e em seguida nós temos as propriedades para os elementos filhos, onde vamos definir qual é o espaço dentro dessa grade que esse elemento filho vai ocupar, tá ok? Então vamos criar o nosso HTML básico. Temos aqui a estrutura básica do HTML, onde teremos o elemento pai, e em seguida nós temos os elementos filho, e em seguida nós temos o nosso CSS, um CSS básico, onde nós vamos aplicar algumas propriedades, e em seguida nós vamos aplicar o CSS Grid, tá ok? Então vamos abrir aqui o nosso editor e vamos começar a digitar o nosso código. Então aqui no body nós vamos já começar a colocar o nosso HTML, e eu posso fazer aqui de forma bem mais rápida, colocando desta forma, filho vezes 4, então, desta forma, ele vai ser um pouquinho mais rápido a digitação do nosso código. E agora, para nós identificarmos, eu vou criar aqui mais uma class, que eu vou chamar de class filho. Eu vou colocar uma numeração para nós identificarmos este elemento. Aqui vai ser 2, aqui vai ser o 3 e aqui temos o elemento 4. Para você ir visualizando, eu vou dividir a minha tela aqui em duas partes, então recomendo que você assista em tela cheia, assim você consegue visualizar melhor o meu código. Até vou aumentar aqui o zoom para você visualizar. Então basicamente eu fiz desta forma, simplesmente eu coloquei o elemento pai e em seguida os elementos filhos. Por enquanto aqui na tela somente está aparecendo os números que foi digitado. E agora vamos digitar as propriedades CSS. Então vamos aplicar primeiro para o elemento pai, que eu vou colocar um background color, vou colocar esse padrão do IllustraCode 3F, beleza, somente ficou esse fundo escuro, tá ok? Nada demais por enquanto. E agora nós vamos colocar as propriedades para os elementos filho, e eu vou colocar todos eles de uma vez. Eu vou definir que a sua largura será alto, por enquanto não vamos definir uma largura exata, porque nós vamos fazer tudo isso através do CSS Grid, e eu vou deixar também a sua altura automático. Eu vou definir que o seu background color vai receber esta cor, D838F4, que será essa corzinha. E agora eu vou definir uma margem somente para espaçar os nossos elementos. E eu vou definir de uma margem de 5 pixels. A cor do nosso texto, eu vou colocar essa cor aqui, 200A3F, que é o padrão do IllustraCode. E em seguida eu vou definir o espaçamento interno. Eu vou colocar de 5 pixels. E eu vou definir o box sizing para
limitar o nosso espaçamento interno para não expandir para fora. Eu já tenho aula explicando em detalhes sobre o padding e o box sizing. Então nós vamos colocar box sizing, eu vou colocar o border box, tá ok? Então é basicamente isso no nosso CSS, então você pode visualizar. Aí no navegador simplesmente foi criado aqui os nossos elementos, todos um embaixo do outro, e agora toda a organização desses elementos filhos será feito através do CSS Grid, tá ok? Então agora vamos começar com template rows e columns. Como eu já havia falado, quando nós definimos que o elemento pai vai ser um display grid, ou seja, vai receber propriedades do grid, a primeira coisa que nós temos que fazer é definir as suas divisões. Lembra da linha imaginária? Nós temos que definir como será essas divisões do nosso grid. Então para isso nós seletamos o elemento pai, então vai ter display grid, então grid template rows e vai ter os valores. E aqui eu coloquei 4 vezes o valor de 40 pixels e no column coloquei também de 100 pixels. Então o que nós vamos ter aqui? Basicamente a nossa divisão, podemos ver as linhas imaginárias e como eu coloquei aqui também do column, que são as linhas imaginárias, então basicamente o que está acontecendo neste momento? Nós definimos grid template rows de 40 pixels, então podemos ver que apareceu 4 vezes o row aqui nesse momento, por quê? Porque nós definimos 4 valores no grid template rows e apareceu 4 colunas porque nós definimos 4 valores em grid template rows. E dentro dessas divisões vai aparecer os nossos elementos. E quando nós definimos desta forma, os elementos vai estar cada um em um quadradinho. E podemos ver como definimos de 40 pixels nosso row, então cada row vai ter 40 pixels. E o nosso column também vai ter uma medida específica que nesse caso será de 100 pixels e vai ter 4 divisões porque definimos 4 valores. E claro que por enquanto não é responsivo porque nós definimos valores exatos. E quando nós trabalhamos com responsividade, nós não trabalhamos com valores exatos. Então o que nós trabalhamos? Com valores fracionados, que é a unidade de medida FR. Você vai ouvir falar bastante quando você estiver trabalhando com o CSS Grid. Então a partir desse momento o nosso layout ele vai ficar responsivo. Agora a medida do column e a medida do row será em porcentagem. Então quando nós definimos desta forma, podemos ver que há 4 valores de um FR ou de uma fração. Então podemos ver que todos eles receberam a mesma largura e também a mesma altura. E quando nós trabalhamos com valores repetidos, neste caso, nós podemos fazer desta forma. Como há 4 valores repetindo, então nós simplesmente podemos colocar repeat e dentro de parênteses colocamos o 4 e o valor desta divisão. E assim também para o rows e também para o column, tá ok? Agora um outro exemplo aqui de divisão. Agora no row nós apenas colocamos um valor, então aparecerá somente um valor. Mas só que no grid template columns colocamos valores diferentes. Primeiro uma fração e depois 3 e depois 1 e em seguida 2. Então o que vai acontecer neste momento? Então podemos ver que o nosso layout ele mudou um pouquinho. Então podemos ver que nesse momento a coluna 2 será 3 vezes maior que a coluna 1 e a coluna 3 será também semelhante à coluna 1, mas a coluna 4 será 2 vezes que a coluna 3 ou a coluna 1. Então é desta forma que nós trabalhamos com a divisão, com a separação das grades através do CSS Grid. Então o que eu vou fazer neste momento? Eu vou abrir direto no navegador o nosso DevTools. Então eu vou clicar aqui Ctrl Shift I, então já vai abrir o nosso DevTools e nós vamos na parte de elemento. Como a parte da estrutura principal já está criada, então nós vamos trabalhar diretamente aqui no nosso DevTools. Mas só que antes, simplesmente eu vou aqui no elemento pai, que eu vou colocar display, eu vou colocar grid, porque a partir desse momento nós vamos trabalhar com o CSS Grid, tá ok? Simplesmente isso. E agora nós vamos trabalhar com todas as nossas propriedades diretamente aqui no nosso navegador, tá ok? Então aqui no DevTools nós vamos seletar o nosso elemento pai. Então nós podemos ver que nós temos aqui a nossa div class pai. Mas você pode perceber que aqui no meu código apareceu alguns códigos a mais, mas não se preocupe com isso, porque como eu estou trabalhando com o preview real daqui do meu editor de código, que eu estou usando o Dreamweaver, então ele aparece alguns valores a mais, mas não se preocupe com isso. Então estou seletando o elemento pai, então temos aqui as propriedades CSS, como a cor de fundo, e temos aqui a divisão, a qual nós definimos display
grid. E agora o que nós vamos fazer? Adicionar novas propriedades nesse elemento pi. Como eu vou adicionar aqui no código, você pode adicionar aqui, tá ok? Então eu vou adicionar aqui já direto no DevTools para você já ir vendo o resultado. Então, como já definimos grid, e agora vamos fazer a divisão. Sempre vai começar com grid. Agora vamos definir o seu template agora na horizontal, grid template rows, e nós vamos colocar de 40 pixels e também 40 pixels e 40 pixels. Lembra? Que por enquanto é só colocando os valores fixos. E agora vamos dividir a sua coluna. Então nós colocamos grid template columns e nós vamos colocar valores fixos. 100 pixels. Vamos duplicar esse valor. 100, 100, dá espacinho aqui. E agora mais um valor. Então podemos ver que já houve a divisão do nosso template. Como você pode perceber que já apareceu algumas pequenas divisões aqui. E como eu já havia falado, quando nós trabalhamos com design responsivo, nós não podemos trabalhar com valores fixos. Então o que eu vou fazer neste momento? Trabalhar com a unidade fracionada. Então 1FR, eu vou duplicar isso aqui. Então podemos ver que agora ele já começou a fazer as divisões, mas agora de forma responsiva. Por enquanto no rows, e nós vamos colocar também no nosso column. Vou apagar tudo e colocar o column. Então, a partir desse momento, como você pode perceber, que os nossos itens, os nossos elementos filhos, já está começando a se adaptar. E é isso mesmo que nós queremos, tá ok? E como nós vimos, quando há repetição de valores, simplesmente podemos fazer desta forma. Repeat. Nós colocamos quantas vezes ele irá repetir e qual é a unidade de medida, que nesse caso vai ser 1FR. E aqui também repete a mesma coisa. Então nós colocamos repeat, a quantidade que será repetida, e colocamos a unidade de medida. E aqui continua da mesma forma que nós fizemos anteriormente. E agora nós vamos fazer divisões um pouquinho diferente. Aqui por enquanto todas as divisões estão sendo iguais e agora nós vamos fazer com valores diferentes. Por enquanto definimos apenas uma linha. Você pode perceber que agora só apareceu uma linha se nós adicionarmos mais uma. Agora apareceu mais uma linha. Mas nesse caso nós vamos colocar apenas uma linha. Agora no column, que é a nossa coluna, vamos fazer com valores diferentes. O primeiro vai ser FR. Agora a outra coluna será 3 vezes maior do que a primeira coluna. Agora o próximo vai ser o mesmo valor do primeiro. E o quarto será 2 vezes maior que o primeiro. Então você pode perceber que agora houve uma divisão diferente. O 2 ele é 3 vezes maior que o 1 ou 3 vezes maior que o 3. E temos o nosso 4 que é 2 vezes maior que o 2. É 2 vezes maior que o 3 ou 2 vezes maior que o 1. Por enquanto somente nós estamos fazendo a divisão do nosso template, por isso que chama Grid Template Columns e Grid Template Rows, tá ok? Agora vamos entender o item Start e End. Por enquanto nós só fizemos a divisão do nosso template, do nosso layout, e agora vamos definir quais espaços desse grid cada item vai ocupar. Então podemos ver que o item 1 ele está ocupando vários espaços, o 2 um pouquinho menor, agora o 3 está um pouquinho maior e o quarto ele só está ocupando lá na parte final, pulando o pedacinho. Então nós vamos entender agora como que nós fazemos essa disposição. E claro que nós temos que ter em mente sempre as linhas imaginárias, porque nós vamos precisar dela para fazer esta divisão. E claro, sempre começando agora com os elementos de divisão do nosso layout, do nosso template. Então para isso nós começamos com Grid Template Rows e Grid Template Columns, que vamos definir os seus espaçamentos na horizontal e os seus espaçamentos na vertical. Então por isso que nós colocamos aqui, primeiramente no rows nós colocamos 1FR, 2FR e 3FR. Então podemos ver que a primeira linha está um pouquinho menor, o segundo está 2 vezes maior que o primeiro e o terceiro está 3 vezes maior que o primeiro. E no columns todos os valores receberão valores iguais e por isso que estão a divisão iguais. Agora como que nós fazemos para, por exemplo, do item 1? Como nós vamos fazer o seu espaçamento? Quais espaço desse template ele irá ocupar? Então nós fazemos desta forma. Nós vamos lá no filho 1 e nós colocamos Grid Row Start 1. Então vai começar da parte de cima, a linha 1, na linha imaginária, e em seguida nós temos Grid Row End, que é o final. Então ele vai terminar na segunda linha na horizontal. E agora nós temos que definir na vertical. Por enquanto só definimos a sua altura e agora nós temos que definir qual é a sua largura. Então nós vamos começar com Grid Column Start na primeira linha imaginária e vai terminar na linha 3. Então o que vai acontecer? Vai ficar desta forma. Agora o item 2 já está no seu espaço e agora nós podemos aplicar no item 3. E nós colocamos todas essas propriedades
para ela ocupar o seu devido espaço. No row start vai ser no 2, e no row end vai ser 3, e no column start vai ser 1, e no column end vai ser 4. Então vai ficar desta forma o nosso template. Olha só que bacana que está ficando. Por enquanto, ele começou da linha imaginária 1 e terminou na linha imaginária 4. E agora nós temos aqui o nosso filho 4. Então vai receber também as mesmas propriedades, mas com valores diferentes. E como você pode perceber que a partir desse momento o column start começou a partir da linha imaginária 2. Então você pode fazer qualquer disposição usando essas propriedades. Você pode ver que é bem simples fazer a disposição dos nossos elementos. Agora nós vamos colocar esses códigos em prática, mas depois eu vou explicar outra forma que nós podemos fazer essa disposição dos nossos elementos dentro do nosso layout. Então aqui no nosso código, aqui nessa divisão, o que nós vamos fazer? Eu vou definir a sua divisão do template, eu vou colocar um FR, 2 FR e 3 FR. Então a linha 2, que está aqui, não dá para ver direito, mas podemos ver que a linha 2 está 2 vezes maior que o primeiro e a linha 3 está 3 vezes maior que o primeiro. E agora vamos fazer a divisão da nossa coluna, que eu vou colocar repeat, vou colocar 3 vezes, a medida vai ser um FR. Então as divisões da coluna ficou totalmente iguais. E agora o que nós temos que fazer é definir o espaçamento, o tanto que nossos elementos irão ocupar dentro desta grade. Então eu vou seletar primeiro o elemento filho, que é o elemento filho 1. Agora no elemento filho 1 eu não vou adicionar aqui porque podemos ver que a seleção está aplicando todos eles de uma única vez, mas eu vou aplicar dentro desse espaço aqui que é o elemento.style. Agora no seu código, o que você vai fazer se você estiver usando diretamente no editor? Você simplesmente vai colocar filho 1. Então para seletar o primeiro filho e em seguida você pode adicionar as propriedades, tá ok? Mas vamos aqui direto no navegador. Eu vou colocar as propriedades, o primeiro para o filho 1. Agora eu vou definir na linha, que é na sua altura, que eu vou colocar grid, row, starting. Eu vou definir que ele vai começar na linha 1, na linha imaginária 1. E agora grid, row, end. Agora vai ser o seu fim, vai ser na linha 2. Agora vai ser na vertical. Column, start é onde ele vai começar. Ele vai começar também da linha imaginária 1. E agora o grid, column, end, que vai ser onde que ele vai terminar, que vai ser na linha 3. Podemos ver que ele não fez do jeito que eu queria. Por quê? Porque como eu atualizei aqui ali no editor de código, então saiu as propriedades do elemento pai. Então vamos adicionar aqui as propriedades e é bom que a gente vai até praticando. Então eu vou colocar grid, template, eu vou colocar rows. Então nós colocamos 1 FR, 2 FR, 3 FR e agora a divisão das colunas. Grid, template, e nós colocamos column e eu vou colocar repeat 3 vezes que vai repetir esta unidade. Beleza? Então agora já está dividido corretamente. E aqui nós podemos ver que o nosso item 1, ele começou da linha imaginária 1 e terminou aqui na linha imaginária 3. Então vai ter 1, 2, aqui o 3 e aqui a linha imaginária 4. E agora nós vamos aplicar as propriedades para o elemento 3, porque o 2 eu quero que fique aqui mesmo. Então vamos procurar o 3, temos aqui o 3 e agora vamos adicionar as propriedades de disposição dele. Então nós vamos definir grid, row, start. Nós vamos definir que ele vai começar a partir da linha 2. Por enquanto estamos definindo a sua altura. Agora grid, row, end. Então agora vai definir a parte final. Agora grid, column, start é onde que ele vai começar. E aqui nesse caso ele vai começar da linha 1. Agora o grid, column, end, que vai ser a sua parte final, vai terminar na linha 4. Então podemos ver que agora ele foi até o final porque esta é a linha 4. E agora nós vamos definir para o filho 4. Vai ser grid, row, start, onde ele vai começar. Nesse caso, agora ele vai começar na linha 3. Então vamos agora definir essa parte final da altura. Grid, row, end, que ele vai terminar na linha 4, porque nós temos que ter a linha 4 aqui. Agora vai ser na vertical. Vai ser grid, column, start, e nós vamos definir que ele vai começar na linha 2. Então podemos ver que ele já mudou a sua posição. Agora vamos definir a parte final. Vai ser grid, column, end, e ele vai terminar na linha 4. Então podemos ver como ficou a disposição dos nossos elementos, e é isso que nós queremos. Então você pode perceber que é bem simples fazer a disposição dos nossos elementos e nós podemos fazer de qualquer maneira. Nós podemos simplesmente, por exemplo, pegar o 3, em vez dele seguir até o final aqui, nós podemos definir que ele vai ocupar este espaço. Então, independente da posição que nós definimos no HTML,
os nossos elementos, mas só que através do CSS Grid nós podemos mudar totalmente a sua posição e sem definir aqui no CSS normal, sem definir a sua largura e a sua altura. Simplesmente com as propriedades CSS Grid nós podemos definir a sua altura e a sua largura. E agora nós vamos ver outra forma que nós podemos fazer para obter o mesmo resultado, que é uma forma ainda mais simples. E para isso nós usamos o template Areas, é uma das outras formas para nós fazermos essa disposição dos nossos elementos filhos. E como que nós trabalhamos? Veja este exemplo aqui na tela. Nós temos as seguintes divisões e nós temos as nossas linhas imaginárias, tanto na vertical quanto na horizontal, tá ok? E temos os nossos row, que são as linhas, o espaçamento na horizontal, e temos o nosso column, que é o nosso espaçamento na vertical. Ficou desta forma a divisão. E simplesmente essas divisões, para você entender como funciona essa divisão, a divisão basicamente é nas extremidades de cada elemento. Então, por isso que nós primeiro precisamos entender o contexto final, que é esta divisão. Agora, em cada extremidade dos nossos elementos estarão as nossas linhas imaginárias, tá ok? Então vamos tirar essas linhas imaginárias por enquanto. E aqui nós temos a nossa divisão na horizontal. Então basicamente nós temos os nossos row e agora nós temos a nossa divisão aqui na vertical. Então você pode perceber que agora formou uma grade no nosso template. Então é isso que basicamente nós queremos. Essas são as divisões do nosso layout. Então o que nós podemos fazer? É definir quais espaços que os nossos elementos filhos ocuparão dentro desse template. Por exemplo, eu quero que o filho 1 venha ocupar a linha 1 da coluna 1, ocupar toda a coluna 1 até o final. E agora eu quero que o elemento 2, que é o filho 2, ele venha ocupar a coluna 2 e na coluna 3, mas só que somente na linha 1. Agora o filho 3, somente esse espaço. E o filho 4, somente esse espaço. E o filho 5 ocupando esses dois espaços. Então nós podemos fazer desta forma a disposição dos nossos elementos. Então o que nós temos que fazer primeiramente? Quando nós começamos com o CSS Grid, nós temos que definir como será o seu template, a divisão do seu template. E nós vamos fazer a mesma divisão que eu acabei de mostrar aqui. Nós colocamos Grid Template Rows e vai ter 1fr, depois nós temos o segundo valor 4fr, que será 4 vezes que o valor 1 e 4 vezes que o valor 3, que o valor 3 é o valor 1fr. O template columns nós temos 1fr, depois 2fr e depois 1fr, uma fração, tá ok? Então basicamente nós estamos fazendo primeiramente a criação do nosso grid, da nossa grade. E agora cada elemento filho vai receber um nome, a qual nós usamos grid area. No filho 1 nós colocamos filho 1, somente para exemplo. Você pode colocar qualquer outro nome, mas depois no template area você deve definir o mesmo nome que você definiu no filho 1, tá ok? Então eu estou fazendo desta forma para que você possa identificar melhor. Agora sim, depois que nós definimos o nome de cada elemento filho, agora chegou de fazer a sua disposição na tela. Então nós usamos no próprio elemento pai, agora a disposição dos elementos não será feita no elemento filho, mas agora diretamente no elemento pai, e nós usamos a propriedade Grid Template Areas. E vamos imaginar como está a nossa divisão dentro desse template, que é basicamente isso. E agora o que nós vamos definir? Que o filho 1, que é o Grid Area, que nós definimos em cada elemento filho, vai ocupar todo esse espaço. O filho 2 vai ocupar este espaço. O filho 3, o filho 4 e o filho 5 que vai ocupar esse espaço. Então, basicamente, a disposição dos valores que está dentro do Grid Template Areas é basicamente a estrutura do nosso template principal. Então aqui nós vamos ter as nossas colunas e em seguida nós temos o nosso row. Então basicamente isso. Agora vamos pensar em outro tipo de layout, que é nesse caso. Nós podemos ver que os nossos elementos estão dispostos aí no layout, mas podemos ver que há um espaço vazio. Então como que nós fazemos neste caso? Basicamente isso. Onde estiver um espaço vazio, nós colocamos o ponto. Então basicamente está dividido o nosso layout, simplesmente definindo o nome dos elementos filho, e agora nós usamos o Grid Template Areas para definir aí onde vai ficar a sua posição dentro deste layout, tá ok? Então vamos voltar aqui no nosso código. O que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar mais um elemento para nós praticarmos. Vamos colocar o 5, tá ok? Agora vamos voltar lá no nosso navegador e agora vamos aplicar as propriedades. Sempre vamos começar do início para nós irmos praticando. Então temos aqui o nosso elemento pai, vamos seletar o elemento pai, que está aqui,
E agora vamos aplicar as propriedades de divisão. Então nós vamos colocar grid, template, rows, e nós vamos colocar uma fração, agora 4, e em seguida 1. Por enquanto é só divisão aqui na horizontal, tá ok? Agora mais uma, grid, template, agora vai ser no columns, e nós vamos definir uma fração, 2, e aqui 1 novamente. Então simplesmente fizemos essa divisão e os elementos vai ocupar sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá ok? E agora em cada elemento filho nós vamos definir o seu nome. Então vamos aqui no elemento filho 1 e nós vamos definir que ele vai receber grid, area, e nós vamos chamar de filho 1. Agora vamos no filho 2 e nós vamos definir grid, area, nós vamos chamar de filho 2. Agora vamos lá no filho 3, grid, area, nós vamos chamar de filho 3. E agora no 4 vai ser a mesma coisa, grid, area, vai ser filho 4. E em seguida nós temos o filho 5, vai ser grid, area, filho 5. Então por enquanto ficou desta forma, não se preocupe por enquanto. Agora nós temos que fazer a disposição dos nossos elementos. E para isso é bem simples. Como nós já vimos falado, por enquanto só definimos o nome dos nossos filhos. Em vez de usar aqui, colocar grid, row, start e definir qual é a sua linha imaginária. Então o que nós vamos fazer? Vamos diretamente no elemento pai. E agora nós fazemos a disposição de todos os nossos elementos aqui. Então nós colocamos grid, template e nós colocamos area. Agora nós fazemos a disposição de todos os nossos elementos. Então a primeira linha, eu vou colocar já duas aspas, porque aqui vai ficar a primeira linha e nós colocamos filho 1, então nós já podemos ver que já apareceu lá a disposição do nosso filho 1, agora aqui vai ser o filho 2 e aqui também vai ser o filho 2. Então ele já começou a organizar dentro da nossa tela. Então nós podemos fazer essa organização aqui para ficar bem melhor. Essa é a primeira linha, agora vai ser a próxima linha. Nós colocamos também dentro de aspas, nós vamos colocar filho 1, aqui vai ser o filho 3 e aqui vai ser o filho 4. Então nós já podemos ver que ele já começou a organizar. Você pode perceber que o 1 já está ocupando aqui bastante parte da nossa tela, porque eu quero que ela fique ocupando a coluna inteira. E agora nós vamos para a próxima linha e vamos colocar entre aspas também, sempre aspas vai ser na linha, na horizontal, tá ok? Agora filho 1 também, que eu quero que ele ocupe esse espaço. Agora filho 5 e o filho 5. Então podemos ver como ficou a organização do nosso template. Já alcançamos o nosso objetivo. Era isso mesmo que nós queríamos. E você pode perceber que trabalhando desta forma fica muito mais simples a organização do nosso código. Podemos ver que nós definimos a sua estrutura básica, setando somente o elemento pai e os elementos filhos, e agora a disposição de todos os nossos elementos filhos foi feita através do CSS Grid. Nós vimos através do start e end, que é o início e fim, na linha imaginária, mas desta forma fica muito mais fácil, somente definindo o nome de cada elemento filho e em seguida nós fazemos as divisões, a organização através do Grid Template Areas, tá ok? E agora nós temos que ver a questão das margens, como nós havíamos falado, podemos ver aqui no elemento pai, podemos ver que aqui no nosso elemento filho nós definimos uma margem de 5 pixels, então o que vai acontecer? Então ele vai ficar sem essa divisão. O que nós temos que fazer neste momento? É aplicar uma margem, mas podemos ver que quando nós aplicamos a propriedade margem, ele aplica uma margem do lado externo do nosso elemento também. Mas só que como que nós fazemos para colocar uma margem, mas somente dentro dos nossos elementos? E não quero que seja aplicado do lado externo, mas sim somente aqui dentro. Para isso nós usamos o column e row gap. Então agora como que nós fazemos essa divisão? E é bem simples a propriedade, simplesmente usamos o grid gap 10 pixels, por exemplo. Então a partir deste momento você pode perceber que foi aplicado um espaçamento interno tanto na coluna quanto também na horizontal. Nesse caso as duas posições, quanto na coluna quanto também no row, vai receber os mesmos valores, porque definimos grid gap 10 pixels. Mas podemos fazer com valores separados. Por exemplo, neste caso, column, ele na coluna vai receber 10 pixels, no row também vai receber 10 pixels, porque definimos este valor, mas você pode colocar valores diferentes. Ou outra forma, podemos colocar os dois valores de uma única só vez, usando a mesma propriedade. Agora o primeiro valor será para o row, ou seja, na horizontal, e o segundo valor será para o column. Desta forma, nós colocamos o espaçamento dentro dos nossos elementos. Então, vamos fazer isso. Vamos voltar aqui. Então, está aqui as nossas divisões aqui dos elementos filho. Vamos tirar uma margem. Agora, no elemento pai, então nós vamos colocar o espaçamento interno entre eles. Então, nós vamos colocar grid, gap,
Então desta forma nós colocamos, por exemplo, 10 pixels, então podemos ver que agora foi aplicado um espaçamento dentro aqui dos nossos elementos. E como nós vimos também, nós podemos colocar grid, row, gap. Então neste caso só foi aplicado na horizontal, ou nós podemos inverter aqui, em vez de ser row, colocar o column. Agora nesse momento ele será aplicado na vertical, ou nós podemos colocar grid, gap. Primeiro valor podemos colocar aqui para a coluna, mas nesse caso aplicou todos eles de uma única só vez. Mas se aplicarmos o segundo valor, ele será aplicado em formas diferentes, que nesse caso o primeiro valor é para o row, que é na horizontal, e o segundo valor é para a vertical. E agora chegou a hora de nós construirmos a nossa galeria de fotos. Como havia falado, esta aula foi o fundamento do CSS Grid. Expliquei as propriedades essenciais do CSS Grid. E claro que há muitas coisas que nós podemos trabalhar. E na próxima aula nós vamos aprender como que nós vamos criar esta galeria de fotos e também como trabalhar com a responsividade. Por enquanto nós entendemos a sua estrutura principal, como que funciona a disposição dos nossos elementos, mas ainda não entrou na parte de responsividade. Por mais que entendemos bastante conceito, mas ainda precisamos definir como que nós trabalhamos com a responsividade através do CSS Grid. E nós vamos aprender isso na semana que vem, ou se você já se está assistindo um pouquinho depois, talvez esta aula já está liberada. E se estiver liberada, na descrição já está a parte 2 ou aqui no card, tá ok? Então agora nós se vemos na próxima aula, onde vamos colocar tudo isso em prática na construção desta galeria. Então te espero na próxima aula.